Aqui quem vos fala é Victor Gomes, pronto para mais uma conversa a ser catalogada. No dia 11 de novembro de 2019, a seguinte notícia foi publicada no Diário de Suzano e em outros tantos veículos de mídia. Estudante é atropelado por caminhão de lixo na rua Inácio Garcia. Helicóptero Águia da Polícia Militar pousou no terreno da Pioneira para realizar o resgate. Um estudante, de 18 anos, foi atropelado por um caminhão de lixo na rua Inácio Garcia, em Suzano, durante a tarde desta segunda-feira, 11. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde do rapaz é delicado. Por uma trágica coincidência do destino, este rapaz da notícia é um grande amigo meu. Uma pessoa maravilhosa, incrível e muito chata. Hoje, da perspectiva deste rapaz da notícia, saberemos como foi o desenrolar dessa história. Estou aqui com o meu convidado, finalmente. E se apresente, senhor convidado. Quem é você? Olá. Sou o Vitão, para os mais íntimos chegados, mas eu sou o Vitor para quem não me conhece. Vitor Guilherme da Silva Alfredo. Também pode ser confundido com o negão da piroca do Zap. Muito comum. Pode falar piroca? Já tô me sentindo mais livre, então. Não, aqui a gente tá todo mundo em casa aqui. Se criança ouvir esse podcast, problema da criança. Aprende que tá na hora já de aprender essas coisas, né? E o senhor Vitão é uma pessoa muito especial aí. Aconteceu umas coisas loucas aí ano passado com ele, né? Sim. E eu queria que o senhor narrasse, assim, na medida do que você achar necessário, possível, o que aconteceu e como foi estar naquele lugar da sua perspectiva. O que aconteceu na sua visão, né? Uhum. Bom, primeiro de tudo, o que deve ser entendido é que eu sofri um acidente gravíssimo no ano de 2019, que foi o ano passado, no caso. No dia 11 de novembro, eu estava me dirigindo, no caso, de bike para minha casa, né? Porque eu estudava no Senai de Suzano. E era um dia comum, um dia pacato, uma segunda-feira tranquila, de boa. Peguei minha bicicleta, fui para a escola, fui pro Senai, no caso. E tive um dia entediante, como sempre, né? Época de final de semestre é sempre complicado a situação, né? TCC e tudo mais, fazendo projeto, mas isso não interferiu muito na situação, não. O que aconteceu foi que eu estava... a rua do Senai, ela tem um declínio, ela é bem extensa e ela tem uma descida muito brusca. Isso até para carro, sabe? E eu tava de bicicleta. O que aconteceu foi que eu fui descer essa rua e aí eu acabei dando de encontro com um caminhão de lixo da empresa Pioneira. Só que assim, alguns podem falar que foi imprudência minha, outros não. Na minha opinião, eu acho que não foi imprudência minha, porque eu fui averiguar a rua depois que eu recebi alta do hospital. E eu acabei percebendo que na entrada da rua que eu fui atropelado, tinha uma placa que estava escrito que era proibida a entrada de caminhões. Então eu acabei que, por ficar muito desconcertado com a situação, porque eu achava que tinha sido culpa minha, eu passei bastante tempo me culpando pelo acidente, como se tivesse sido uma imprudência minha. Isso é normal, é comum para uma pessoa que sofre algum tipo de gravidade, algum tipo de acidente muito grave. Ela acaba se culpando mesmo, e eu fiz isso por bastante tempo. Só que quando eu descobri que a culpa não tinha sido minha, eu fiquei muito bravo e eu decidi processar a empresa e o caminhoneiro por negligência de trânsito. Então, quando eu fui atropelado, voltando ao assunto, né? Quando eu fui atropelado, eu acabei fraturando o meu fêmur, né? O osso do fêmur, que é o maior osso do corpo humano. E eu tive uma fratura exposta no fêmur e tive uma perda muito grande de massa e de pele. Então eu acabei sendo internado, fui às pressas pro Hospital das Clínicas de São Paulo, pro HC. Eu fui de Águia, o helicóptero Águia veio me buscar. Foi um acidente que foi noticiado até no Datena, pra você ter uma ideia. Eu apareci em rede nacional lá e todo mundo se preocupou bastante comigo. Algumas pessoas mais por interesse do que por gostar de mim, né? Mas tudo bem. E eu acabei quase morrendo naquele dia. Literalmente, existem pessoas que passam por essa situação de quase morte. E eu posso dizer que eu passei por uma situação dessas. Eu passei várias vezes de bike, mas dessa vez foi a pior, porque
foi algo que me deixou sequelado fisicamente e psicologicamente também. Eu acabei fraturando o fêmur, perdi pele, eu lesionei a maioria dos nervos da minha perna esquerda. Aliás, todo o acidente, o enfoque do acidente inteiro é basicamente na minha perna esquerda. Foi minha perna esquerda que foi basicamente totalmente, não totalmente destruída, assim, mas é mais uma questão de... Eu consegui lesionar tudo que eu tinha das partes ósseas e partes moles, tá ligado, da perna. Então aconteceu uma coisa bem grave. Ainda bem que foi só com uma perna, né? Porque eu poderia ter perdido essa perna, segundo... Ainda bem que eu fui resgatado a tempo e levado para o melhor hospital da região de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, que, aliás, eu só tenho a agradecer, apesar de todas as discordâncias que eu tive com a gerência de lá, eu agradeço eles até hoje pelo fato de eles terem salvado a minha vida e minha perna também, porque provavelmente eu teria perdido minha perna se eu não tivesse ido para lá. Mas 90% dos hospitais iam ter optado por fazer amputação, né? Então eu tenho a agradecer aos médicos da HC por terem me salvado, basicamente. Mas basicamente foi isso. Eu passei 2 meses internado direto lá no hospital, recebi uma alta, tive uma infecção, acabei que por voltar para o hospital de novo, porque eu estava com risco de infecção, aí descobriram que não era infecção, eu fiz diversas cirurgias, talvez 8, 9 cirurgias ao todo, eu vou fazer mais ainda. Foi isso, basicamente. Eu recebi alta no dia 31 de dezembro, eu fiz meu aniversário lá no hospital, foi um dos dias mais tristes da minha vida, na verdade. Eu tentei deixar bastante omisso esse fator, mas foi um dia que eu realmente me senti bem mal. Mas ainda bem que eu tive algumas companhias naquele dia, que eram basicamente você e alguns outros amigos que eu nunca vou esquecer do dia que vocês foram me visitar, aliás, né? Aquele fatídico 9 de dezembro, que é o dia do meu aniversário. E aconteceram muitas coisas, eu sofri bastante, eu gritei bastante, eu chorei bastante, ainda choro hoje, mas basicamente foi isso, esse foi o ocorrido. Então, hoje em dia eu tenho feito um tratamento à base de remédios, mas não pro osso, mas é mais pra questão do psicológico, porque eu acabei desenvolvendo algumas crises de ansiedade, algumas crises de raiva também, e eu acabei acusando e até mesmo atacando algumas das pessoas mais próximas de mim, que acabaram se distanciando um pouco também por livre e espontânea vontade. Eu respeito totalmente isso também, e eu acho melhor que seja assim também, porque eu tenho um pouco de medo de acabar fazendo isso com essas pessoas de novo, acabar atacando ou ofendendo algumas pessoas por causa dos meus problemas psicológicos. Então eu preferi me manter afastado dessas pessoas por uma razão óbvia, por respeito a elas e para que eu possa melhorar também, porque o dano psicológico foi muito maior que o dano físico, na minha opinião, e é sempre assim, na verdade. Mas é isso, basicamente. Não preciso nem dizer o quão delicado é esse assunto, né? E o quanto você é guerreiro por estar aqui, né? Porque, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela sua vida hoje em dia é você mesmo, né? Porque eu não imagino como é passar por tudo isso. Eu acho que, sei lá, 1/20 da população mundial não sabe o que é passar por isso. Não tem nem como ter dimensão da dor, né? E do sentimento, de toda a angústia causada por isso tudo, né? Então eu queria dizer, além de tudo, que você é um puta guerreiro, mano. Que eu te admiro pra caramba, não só por isso, te admiro desde antes, mas você é um cara muito forte, cara. E logo de cara, eu queria falar sobre 2 coisas que você citou durante o seu discurso, né? O primeiro é sobre a pioneira, né? Qual foi o posicionamento dela frente a todo esse acontecimento? E em segundo, eu queria saber como é pra você falar sobre isso, né? Se você gosta que as pessoas perguntem, se você fica meio acuado quando as pessoas falam demais. O que você prefere em relação a isso, né? O que você acha melhor? Porque quem tem alguém próximo que sofre um acidente fica na dúvida do que fazer, né? Porque ao mesmo tempo que você quer saber como é a dor, você quer ajudar, você pensa que você perguntando pode trazer à tona uma coisa que já foi superada, né? Sim. Com relação à pioneira, nós abrimos um BO, né, um boletim de ocorrência contra a empresa. E primeiro, eu acho que, eu não lembro exatamente se foi primeiro contra o
o motorista que foi negligente ou se foi contra a pioneira em si, mas eu acho que o processo vai ser contra o motorista primeiro, por negligência de trânsito, que obviamente ele teve uma atitude totalmente ignorante ao virar bruscamente numa avenida que ele não deveria ter virado. E isso foi um crime, obviamente, com certeza foi um crime e a gente vai processar ele. Então, a pioneira deu o apoio necessário por mais uma questão de medo, não uma questão de medo de eu morrer, sabe? Quando eu estava internado na UTI, eu fiquei 5 dias internado na UTI. E isso acabou... Pô, é complicado pra caramba, né? Porque os caras ficaram com medo de eu morrer, e se eu morresse o seguro de vida ia ser bem alto, aliás. Então eles, todo dia, enquanto eu estava no UTI, eles mandavam alguém lá ver se eu estava bem, né? Uma coisa bem... Eu nunca senti empatia por eles, de certa forma, de qualquer jeito, entendeu? Então, pra mim, é bem relevante esse apoio emocional que eles deram. Eles deram mais por medo. Mas eles se posicionaram assim. Minha mãe basicamente falou que se eles não... Eles têm, no mínimo, a obrigação. Com relação à pioneira, foi basicamente isso. Houve uns 3, 4, até mesmo 5 meses em que eu fiquei impossibilitado de andar. Hoje em dia eu já tô... Eu vou voltar ao assunto, mas hoje em dia eu já tô conseguindo dar uma caminhada. Era um sacrifício total, eu não conseguia. Tive que fazer muita fisioterapia. Ainda eu tive que sair por conta desses ocorridos do Covid-19 e tudo mais, mas... É outra coisa que, aliás, que me incomoda um pouco, mas tudo bem. E eles se posicionaram no intuito de pagar pelo que eles acabaram... O que o motorista deles acabou cometendo, né? E toda vez que eu precisava me dirigir ao Hospital das Clínicas, eu pegava uma ambulância e eu ia com essa ambulância de muleta, ia até lá, subia na maca e tudo mais, e me dirigia até o Hospital das Clínicas. Isso quando eu comecei a andar de muleta. Antes eu andava com um andador e era totalmente complicado para me movimentar de um lugar para o outro e tudo mais. Hoje eu consigo entrar dentro de um carro normalmente, mas para quem ainda não sabe, para quem não vai escutar esse podcast, eu ainda estou com... quando eu sofri o acidente, como eu fraturei meu osso, eu acabei tendo que conectar esse osso de alguma forma, então eu tive que colocar um fixador externo. O que é um fixador externo? Algumas das pessoas chamam erroneamente esse aparelho de gaiola, mas não é gaiola, chama fixador, que basicamente são pinos de aço que são inseridos dentro do osso para realocar a fratura, entendeu? Quando há uma fratura muito grave, geralmente o que acontece na ortopedia, eles inserem esses pinos de aço para realocar os ossos. Então, como eu fraturei somente o fêmur, eles inseriram esses 4 pinos de apoio, um no meu joelho, um acima quase no meu quadril, mas não é no meu quadril, e 2 para segurar o fêmur que está partido. E outros 2, depois de um tempo eu fiz outra cirurgia, tive que colocar mais 2 pinos no tornozelo para deixar meu joelho... Meu joelho estava muito instável por causa da pele. Eu tive uma perda de pele muito grande. Eu tive que fazer enxerto de pele, retirar a parte da pele da minha pele direita, da minha perna direita e colocar na esquerda. E como o meu joelho estava muito instável, eles decidiram colocar esses pinos. O que acontece é que eu não deveria estar mais com esse fixador. Eu deveria ter tirado ele faz um tempo já, porque os planos dos médicos da HC era basicamente trocar isso aqui tudo, colocar um fixador menor e fazer com que eu andasse, né, me movimentasse para que o osso consolidasse melhor. Porque com esse fixador, o osso consolida muito devagar. E porque, basicamente, isso aqui foi pro acidente. Se eu não tivesse fraturado não, se eu não tivesse tido uma perda de pele e músculo muito grande, eu provavelmente teria saído do HC em 1 semana, 2 semanas mesmo. Eu fiquei lá 2, 3 meses, entendeu? Por causa da pele que eu perdi. Então eu acabei ficando com esse fixador. Eu tive 2 ou 3 cirurgias que foram canceladas por motivos de emergência, né? Pessoas chegam no HC todos os dias de AG, são acidentes muito terríveis, aliás. Eu tive certas experiências com pessoas que perderam a perna. Eu tive a experiência de uma garota que tentou se matar lá e se jogou numa linha do trem, perdeu as 2 pernas, foi horrível. E de pensar, eu vi que eu consegui manter um órgão meu e comigo, foi uma coisa interessante, apesar de agora eu penso dessa forma, mas antes era bem triste, na verdade. Então,
eu tô com esse fixador e como eu não consigo eu conseguia dobrar a perna nem andar, a pioneira se pôs a serviço, né, pra poder me auxiliar e pagar uma ambulância pra me levar pro hospital todos esses dias que eu precisava. Com a vinda do Covid, eu acabei tendo problemas com as cirurgias e tudo mais, e a minha cirurgia e todas as cirurgias seletivas dos hospitais foram canceladas, né, por ocupação de leitos de pessoas infectadas. Então eu acabei cancelando essa cirurgia. Eu fui no hospital no mês passado e recebi a notícia de que eu poderia voltar a andar. Eu falei, que ótimo, eu posso colocar carga nessa perna esquerda finalmente. E aí eu comecei a andar um pouquinho. Eu tive uma crise em determinado período com essa pandemia rolando. Eu tive várias crises, cara, que foi complicado demais. E não acho que nem vale a pena falar tanto assim, porque é uma coisa normal, sabe? Eu acho que o psicológico humano, a dor física não se compara à dor psicológica, cara. Quando eu tava, tipo, gritando de dor na cama de hospital enquanto eu era... verdade, é a palavra exata, dilacerado, sabe? Quando minha pele tava em carne viva, eu conseguia ver, sabe? Desculpa. Toda aquela dor, Cara, minha cabeça ficou totalmente destruída e eu já tinha um psicológico um pouco abalado por conta de problemas familiares e tudo mais. Então isso já agravou bastante o problema que eu acabei desenvolvendo, né? E isso acabou desenvolvendo em várias crises. Eu acabei magoando várias pessoas do nosso convívio, até mesmo fiz algumas besteiras, até mesmo com você, alguns dias, e foi difícil, velho. A amizade é uma coisa que hoje em dia eu valorizo muito e eu me dou muito pela minha amizade, não por um contrato que eu crio com uma pessoa, sabe? Você é meu amigo, então você tem que fazer tudo comigo. Não, eu só vou valorizar o máximo que eu puder por vivência do passado, sabe? Pelas coisas que eu cometi no passado e que agora eu não quero cometer no presente. Então, esse foi o posicionamento da pioneira. Basicamente, eles estão me auxiliando, mas de qualquer forma eu vou processar eles e eu espero que a justiça seja feita, basicamente. Eu acho que esse seu relato é muito importante pra gente construir também a dimensão, né, que eu falei mais cedo, que é muito difícil de ver, mas a gente tem que enxergar muito além do dano físico, né, porque enxergar o dano físico é relativamente fácil, né, você vê que uma pessoa não tá conseguindo se locomover, tá sentindo fortes dores, mas a marca psicológica é muito mais profunda, né, não tem como você ter noção da extensão, o quanto aquilo vai durar, no que consiste, né, como aquilo se tornou, é muito mais complexo, né. E a Pioneira é uma empresa antiga, uma empresa renomada em Suzano, né, muito conhecida, que não tem pouco dinheiro, só o capital social deles já é incrível, assim, de grande, né, para a cidade, né. Então acho que eles têm que fazer muito mais, né, acho que eles fizeram um pouco ainda por você, espero que continue fazendo o mínimo. Sim, né? eu espero que tudo isso se resolva de uma forma simples e que eles tenham noção da negligência que eles tiveram com relação a esse motorista deles também. Então, como o motorista estava dirigindo o caminhão da empresa deles, então a culpa é deles também. Basicamente essa é a forma que está sendo abordada assim, pela minha família e pelos advogados. Né? Então a culpa é da Pioneira em si. O motorista foi negligente, mas ele é o motorista da empresa, então não tem conversa, né? Você perguntou sobre como eu me sinto quando as pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que eu posso caracterizar 3 partes dos meus sentimentos com relação a isso. A primeira parte é a parte que eu estou agora, que é uma parte mais tranquila e mais plena. Infelizmente, sem poder ter muito contato com as pessoas, eu acabei desenvolvendo uma forma de não ligar muito para as pessoas me perguntando sobre isso, entendeu? Então eu consigo responder. Agora eu consigo responder de uma forma mais clara o que aconteceu, mais simples. E eu não me importo até mesmo, às vezes eu tiro algumas fotos e posto no status da minha perna com isso. E é algo que eu não faria nem ferrando há 2 meses atrás, entendeu? Então é uma coisa que eu tenho mais liberdade porque a maioria das pessoas que estão no meu convívio social, elas sabem a maioria não, acho que todas as pessoas que estão no meu convívio social sabem que eu tô com a perna pelo menos lesionada, né? Então eu não tenho mais problema com relação a isso. Essa é a primeira parte. É a parte de que eu não ligo, sabe? Porque se as pessoas quiserem perguntar, é óbvio. Basicamente, eu quero servir de exemplo para que as pessoas tenham noção de quão perigoso, quão simples é a vida, sabe? Quão fácil
quão rápido acontecem as coisas, sabe? Eu nunca tinha pensado que alguma coisa dessa forma, desse gênero ia acontecer comigo e acabou acontecendo, entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte das pessoas que não me conhecem. Eu saí algumas vezes de casa antes da pandemia começar, desse surto começar. E, cara, eu só conseguia ter forças pra suportar as pessoas me olhando, porque eu sabia que todo mundo ia olhar pra mim, porque eu tava com meus amigos, basicamente. Eu tive uma festa de aniversário pra ir, que ninguém realmente se importou, e eu adorei sair, ninguém ficou falando da minha perna, porque não era o momento pra ficar se falando sobre isso, entendeu? Eu acho que quando você tá num momento de confraternizar, não precisa chegar, e aí, essa perna aí, como é que tá aí? Eu sei que as pessoas se preocupam, eu não posso ser ignorante e falar que isso é chato, sabe? Falar, eu não quero. Mas eu tenho o direito de não querer falar sobre isso. Nos momentos em que eu estive confraternizando, eu não queria que ninguém perguntasse sobre minha perna. Eu não queria falar sobre. Porque minha cabeça também não estava muito boa naquela época. Então foi bem difícil. Eu não queria nem... Eu tentava fazer com que... Eu tentava fingir com que as pessoas não estivessem olhando pra mim, mas os olhares sempre vinham pra mim. No caso, não pra mim, né? Mas pra minha perna. Porque é bem... É raro você olhar pra alguém e ver que ela tá com alguma coisa enfiada dentro do corpo, não, né? Fora do corpo, externamente. É um aparelho muito grande, é muito chamativo e é realmente complicado você não olhar, entendeu? Mas olhar não é nem muito problema, mas o problema é ficar perguntando, e dormir? Pra dormir é difícil? Mano, eu não quero falar sobre isso, sacou? Eu tô num ambiente que eu não quero falar, entendeu? E a terceira parte é a parte de total negação, que foi basicamente eu me senti puto, totalmente bravo quando alguém... Eu não aguentava mais responder. Eu sei que as pessoas... De novo, falando... Eu sei que as pessoas que perguntam, 90% delas se sentiram preocupadas com a minha situação. Mas os outros 10%, eu só queria... e aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Tá, melhoras, viu? Acabou. Eu não quero... Teve um momento... Essa é a pior parte, na minha opinião. Não tô falando que eu sigo isso hoje em dia, que eu tenho essa mentalidade. Mas eu sentia a raiva dessas pessoas, porque eu não queria mais falar sobre o acidente. E as pessoas teimavam em perguntar. Eu mentia. Eu falava, tô bem, tranquilo, tô de boa. Tanto fisicamente como psicologicamente. E aí, como é que você tá? Tô de boa, tô tranquilo. E esse talvez tenha sido o maior erro da minha vida, que foi mentir por alguns meses falando que eu tava bem, sendo que eu não estava. Eu entrei num processo de depressão severa por algumas semanas e eu achei isso... Foi uma coisa que nunca aconteceu comigo, sabe? Entrar em depressão não é algo que eu nunca pensei que eu ia ter, porque eu sempre fui uma pessoa muito descontraída, eu nunca liguei muito, eu sempre curti viver, eu sempre curti sentir as coisas e tudo mais. E durante esse tempo eu perdi essa vontade, sabe? Tanto pelas coisas que eu falei para as pessoas que estavam do meu lado, quanto, sabe, metafisicamente. Eu parei totalmente de raciocinar de forma coesa, sabe? Eu só me importava com o que uma pessoa estava pensando de mim no momento e o que se essa pessoa ia gostar de mim do futuro ou não, sabe? Uma pessoa, duas pessoas, isso acabou com a minha cabeça. E eu falei, eu odeio totalmente o que aconteceu comigo, odeio que perguntem sobre isso, que me perguntem sobre como eu estou, porque eu não estou bem, mas eu vou fingir que eu estou bem para que eles não me perguntem mais, entendeu? É uma coisa bem hipócrita e contraditória, na minha opinião. Então, eu me sinto feliz de já ter dado alguns passos, tanto fisicamente como psicologicamente, para eu sair dessa ideia de que minha vida não valia mais a pena depois do acidente, entendeu? Eu fiquei muito tempo pensando dessa forma e eu pensei em me matar várias vezes. Eu não tenho problema em falar sobre isso agora, porque não é uma coisa que me afete mais, eu não sinto tanta dor em falar sobre isso, porque eu acho que, na verdade, as pessoas deveriam falar mais sobre esse tipo de situação, porque a minha situação foi muito complicada. Eu não lesionei somente minha mente, sabe? Ou ao contrário, eu não lesionei somente minha perna, eu lesionei minha mente também. Eu me auto-sabotei várias vezes, então a depressão chegou, a tristeza chegou, o sofrimento chegou e teve um momento que eu não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu pensava é que eu queria morrer, entendeu? Então basicamente foi isso. São essas três partes que caracterizam essa sua pergunta. Não sei se eu respondi muito bem, aliás.
Não, respondeu maravilhosamente bem, né? Eu acho que a gente, né, nessa situação, acaba criando um ciclo, né, de autodefesa, né? Porque essa condição não acontece só no seu caso, né? Mas quantas vezes a gente tá se sentindo mal ou não tá se sentindo como deveria e a gente nega a condição para que as pessoas não venham acumular em cima ou se preocupar com a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas se preocupem, estejam ali, a gente não quer parecer fraco, não quer parecer vulnerável, né? A gente quer mostrar que a gente está sob controle. É uma situação sempre muito complexa. Eu achei muito interessante o que você falou de você nunca pensou que ia acontecer algo relacionado à depressão com você, né? Porque lembra mais uma vez como todo mundo está sujeito a isso, né? Como pode ser qualquer um e a gente às vezes nem percebe que é essa pessoa, que às vezes tem aquele velho ditado, né? Ditado não, mas aquela coisa que as pessoas insistem em dizer, mas fulano é tão feliz, né? Fulano é tão brincalhão, sendo que uma coisa naturalmente não com tem certeza, nada a ver com a outra. Eu acho, né? Que essa ideia de que, mas ele... Como é que você pode ter depressão, ser triste? Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem casa, tem família, tem amor. Irmão, é isso que eu acho muito complicado pra quem não entende o que é ter depressão, tá ligado? Ser uma pessoa depressiva. É que é uma doença, cara. Não é algo que... Ela pode transgredir pra você, você pode absorver isso no seu corpo e falar, nossa, mano, agora... E começar a se sentir deprimido, e ter depressão severa, ou você pode nascer assim. Você vê muitas personalidades aí famosas que tinham depressão, o Robin Williams, o Kurt Cobain, quem mais? Amy Winehouse, sei lá, são todas pessoas que tinham problemas. O Elliott Smith, que é um cantor de country folk que eu tenho escutado muito, que eles nasceram com isso, cara. Nasceram preocupados. Obviamente tiveram algumas coisas que afetaram a mente deles quando eles eram mais crianças, né? Quando eles eram mais jovens. Mas a depressão, ela pode surgir do nada. É uma doença, ela surge do nada. Mas você é tão feliz, ele sempre tá sorrindo. O Robin Williams era um ator de comédia, fazia as pessoas rirem o tempo inteiro, mas dentro dele ele não se sentia feliz, sabe? Não é uma questão de frescura. Obviamente tem pessoas que, de forma exacerbada com relação a isso, acham que estão com depressão, mas estão passando só por uma situação triste, sabe? E elas acabam manchando a característica da doença, entendeu? As pessoas hoje em dia, eu tive vários amigos que falaram isso pra mim, esse negócio de depressão é frescura, não sei o quê. Vai fazer sei lá o quê, não sei o quê. Não é assim, não fica triste. Essa frase é a frase mais hipócrita que eu já ouvi na minha vida. Não fica assim, não fica triste, vai dar tudo certo. Uma pessoa que tem depressão não vai ouvir isso. Ela só vai ouvir mais uma pessoa querendo falar coisa. O interno dela, o que tá dentro dela, não pode ser comensurado, sabe? Não pode ser analisado somente por ela. Só uma pessoa que tem depressão sabe o que é ter depressão, entendeu? Ainda bem que eu tenho grandes amigos, eu tenho uma mãe maravilhosa que eu amo mais do que qualquer coisa nesse mundo, que tentaram me ajudar, mas depois de um tempo eu acabei sucumbindo a isso. Acabei fazendo algumas besteiras, né? Mas eu conversei aliás, eu tenho que agradecer também a Marina, que é a minha tia, vou deixar bem claro aqui, pode usar o nome dela e tudo mais, que ela foi uma pessoa que me auxiliou totalmente durante esse período, porque ela passou por uma situação semelhante, não fisicamente, mas psicologicamente. Não tenho mais do que agradecer a minha tia, que me guiou pelo caminho do que era certo e do que eu deveria fazer, não os outros, porque não eram os outros que iam me ajudar com relação a isso. Se eu não quisesse melhorar, eu não ia melhorar, sabe? Se eu não tivesse a intenção de melhorar, eu não ia conseguir melhorar. Pedir ajuda para os outros sem ter o caminho certo para eu poder me guiar, não ia dar certo, entendeu? Eu não ia conseguir sair dessa. Então eu tenho que agradecer muito a minha tia Marina, que é uma pessoa que eu me aproximei depois do acidente, que ela soube que eu me acidentei, a gente tinha ficado separado por um tempo. E eu tenho muito a agradecer ela, amo muito essa pessoa. E a minha mãe também, que vem cuidado de mim da forma que ela pode. Minha mãe é da velha guarda, sabe? Algumas coisas pra ela não fazem muito sentido. Principalmente a depressão, até que foi algo que ela entendeu. E hoje eu tenho alguns remédios aceitados que eu venho tomar e tudo mais. Eu espero que depois que, minha última cartela acabar, eu não tenha que tomar mais. Então, eu tenho que agradecer muito a minha mãe por tudo que ela fez por mim. Minha mãe é enfermeira, cara. Minha mãe cuidou de mim. Minha mãe salvou minha vida. Então, eu tenho que deixar bem claro aqui que eu não devo nada
a seres espirituais. Eu não consigo acreditar nisso, e sim na minha mãe, com certeza. Pra mim, o meu Deus a minha deusa é ela, e eu não tenho medo de falar isso. Eu falo isso pra ela também. Ela fica um pouco brava, né, por essa blasfêmia, mas eu não me importo muito, não. Eu procuro endeusar mais esse ser maravilhoso que é ela, que cuidou de mim durante todo esse tempo, do que achar que foi um milagre que me salvou. Uma declaração linda pra mamãe, né? Se fosse minha mãe, estaria chorando, mamãe, com certeza. Tamo junto aí, mamãe. Eu queria aproveitar esse gancho, né, disso que você falou da questão do milagre, da questão espiritual. Eu queria saber, isso vale tanto pra depressão quanto pra o que aconteceu com você em questões físicas, né? Mas como você reagia, como você se sentia quando vem aquele famoso comentário do você tem que agradecer por estar vivo, isso que aconteceu foi um milagre, então você tem que lutar porque você recebeu mais uma chance. Esse tipo de comentário, ao mesmo tempo que, dependendo da pessoa que fala, parece uma coisa boa, ele também carrega uma coisa meio ruim pra quem ouve, né? Então, antes do acidente, é que isso vai entrar bastante numa questão religiosa, e eu não sei se é o intuito dessa conversa, mas a gente vai ter que entrar numa questão de divergência religiosa, basicamente, né? Então, antes do acidente, eu nunca acreditei em Deus, sabe? Eu não posso negar esse fato. Eu nunca acreditei em milagre, nunca acreditei em... Essa questão espiritual, ela só fez parte da minha vida por uma questão de medo, sabe? Quando eu não tinha muito conhecimento científico, quando eu tinha muitas dúvidas de como era o mundo. Quer dizer, quando eu não tinha dúvidas, eu sempre achei que uma divindade superior existisse e que ela faria exatamente o que eu pedisse se eu rezasse para ela. E uma forma bem hipócrita de pensar na religião, no caso, na religião que eu seguia, que era católica. Depois, no dia do acidente, eu não sei o que aconteceu, cara. Basicamente, quando eu tava embaixo daquele caminhão e meu professor, eu sentia tanta dor, eu não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor que eu tava sentindo. Tentava levantar e pediam pra eu não levantar, porque minha perna tava totalmente quebrada. Meu professor tava do meu lado, o professor Júlio Severino, aliás, amo aquele cearense cabeçudo lá, tamo junto. Ele segurou na minha mão assim, falou, tô com você aqui, Vitor. Eu não falei nada, eu tava gritando de dor. E ele falou, você acredita em Deus? Eu não sei se foi ele ou se foi o motorista ou o motoqueiro. E eu falei que sim. Sendo que eu sempre nunca me sentia à vontade em falar sobre isso, nunca me sentia à vontade em se ele existia ou não naquela época, não importava pra mim. E eu acabei dizendo que sim, e talvez isso tenha desencadeado um pequeno desvio de ideias, sei lá, de ideologias na minha cabeça. E eu acabei colocando essa ideia na minha cabeça de que eu tinha sido salvo por um milagre, sabe? Eu falei, caramba, mano, tá todo mundo vindo aqui. Minha avó falava pra mim que não sei quem tava indo rezar por mim, ia caminhar não sei quantos quilômetros rezando, falando meu nome. Eu tive uns vizinhos da minha residência antiga que vieram e rezaram uma missa pra mim várias vezes, na verdade. Eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Eu me senti confortável. Eu sempre falei assim, porra, eu gostaria muito de acreditar em Deus, porque eu me sentiria mais confortável com a vida, sabe? Muitas pessoas não tô querendo dizer que pessoas que têm depressão não acreditam em Deus, algumas acreditam, sim. Acho que o pensamento religioso, pelo menos, ele te dá um certo conforto a mais do que uma pessoa que é ateia ou agnóstica. E eu coloquei isso na minha cabeça e eu me senti bem confortável, eu me sentia bem porque as pessoas falavam, oh, graças a Deus você tá aí, Deus te salvou. Foi um milagre, isso aí é uma provação. Eu já volto nessa palavra, aliás. E eu acabei, porra, sei lá, no fundo eu falei, nossa, Deus me salvou mesmo, que legal. E agora, é porque eu tenho uma missão aqui, né? Depois de um tempo, eu passei a acreditar nisso, só que assim, não, a gente tá rezando que semana que vem já tá de boa, aí você vai embora, vai pra casa, vai ficar com seus amigos, vai ficar com sua família. Chegava nessa semana, eu só tinha notícia trágica. Todo dia que eu passei naquele hospital, eu me sentia mal. Eu sentia dor, eu vomitava, eu mal conseguia ir ao banheiro, cara. Eu tinha que pedir ajuda pra enfermeira pra me levar numa cadeira pra poder evacuar, cara. Eu urinava num recipiente, eu não podia sair da cama. Eu fiquei 2 meses deitado, cara. 2 meses deitado. Olha, eu sinto muito pra quem vai ouvir isso e vai... Sabe, discordância é algo que eu entendo totalmente, mas eu vi tanta dor e tanto sofrimento ali que se Deus existe mesmo e ele tá me provando,
cara, que Deus é esse, tá ligado? Que Deus misericordioso é esse que quase me matou pra ter algum tipo de provação. Porque não adianta falar que, mas você tá sendo hipócrita, não sei o que, todas as pessoas religiosas que vieram falar pra mim, isso aí é provação, isso aí é, você tem uma missão aqui na Terra. E eu fiquei, que missão, brother? Eu nem ando, não consigo nem fazer nada, eu fico deitado o dia inteiro, qual é a minha missão aqui? Tantas pessoas. Aí eu comecei a ver a hipocrisia nessa frase, porque não faz sentido, velho. Por que eu fui salvo e as pessoas... nesse mesmo dia, umas 100 pessoas morreram pelo mesmo acidente e, sei lá, 90% dessas pessoas acreditavam em Deus, acreditavam na salvação, entendeu? Então, milagre pra mim não é uma coisa que exista. Eu não acredito que exista sorte também, mas milagre, não aconteceu milagre ali, velho. Aconteceu que eu só fui atingido na minha perna e quase morri. Eu quase morri, só que eu fui salvo pelos médicos, pela polícia, pelas pessoas que estavam lá. E foi isso, cara. Não foi Deus que me salvou, não foi um milagre, não foi uma aprovação, não foi nada. E o fato de eu começar a colocar isso na minha cabeça da existência de uma divindade maior me fez entrar numa crise existencial total, cara. Uma crise existencial totalmente fodida mesmo. Eu me senti mal pra caralho, porque eu não entendia porque eu tava aqui. Que missão é essa que eu tenho? Que provação é essa? Por que ele tá me provando? O que eu fiz? Eu mereço estar sofrendo tudo isso, então? É merecimento? Eu sou um pecador? Eu comecei, na verdade, a odiar qualquer tipo de divindade que as pessoas venerassem, sabe? Fiquei bravo. E eu não conseguia descontar minha raiva em nada, porque eu não conseguia nem levantar. Eu comecei a fazer comecei a pesquisar um monte de desenhos de satanismo, assim, de cruzes invertidas e pentagramas. Eu comecei a desenhar pelo meu quarto inteiro, assim, como se eu tivesse uma forma de blasfêmia por ódio mesmo. Totalmente raiva, sabe? Raiva. E minha mãe chegava no quarto, apagava tudo. Apagava. Eu tinha um terço, eu arranquei a cruz do terço, meti de ponta cabeça, assim, falei, foda-se, Deus, não tô nem aí pra esse cara aí, esse cara nem não sei o que. Na época eu ainda tava acreditando, né? Porque era o que falavam pra mim. Cara, na minha defesa, caso alguém fique muito bravo com esse meu pensamento, eu tava muito drogado, sabe? Na maior parte do tempo eu tomava 2 tipos de medicamentos, eu tomava morfina pra dor, então eu ficava muito desnorteado, eu ficava muito bravo, eu fiz muita merda quando eu tava sob efeito de drogas. Então foi algo que, eu nem ligava, cara, eu não ligava. Eu ligava minha televisão 10 horas da manhã e escutava black metal, eu não tava nem aí se irritava não meus vizinhos, se minha mãe ficava brava ou não com as coisas que eu fazia. Porque pra mim tinha acabado, mano. Pra mim a minha vida ia ser aquilo. Essa é a minha missão, então. Eu coloquei na minha cabeça. Minha missão ia ser ficar em casa e não andar nunca mais. E esse foi um estado de negação que eu passei a maior parte desse ano. Antes de começar a melhorar. Eu não tô 100% bem da cabeça ainda. Eu tenho muito que trabalhar ainda, mas eu já saí daquele estado, pelo menos. Mas voltando ao assunto de espiritualidade, essa tia mesmo que me ajudou a sair da depressão, que me deu os conselhos, ela não é, ela é religiosa, ela acredita assim, uma divindade, um ser maior. Só que a forma dela de pensar em espíritos, em seres celestiais é uma coisa muito bonita, na minha opinião. É uma coisa que, se eu acreditasse se eu tivesse fé ou alguma coisa assim, eu com certeza seguiria a forma que ela segue o Deus dela e tudo mais. Então, mas não, cara, eu não acredito em nada de milagre, nem de Deus, não acredito que eu tenha sido salvo, não acredito que isso seja uma provação, eu acredito que tenha sido um infortúnio, sabe? Aconteceu. Suas palavras são muito fortes e eu acredito que a revolta seja totalmente compreensível, né? O público do podcast ainda é pequeno e a maior parte dos que ouvem tem assim de 18 a 23 anos, então eu acredito que todos entenderiam sem problemas o que você está dizendo, né? Mais uma coisa também que eu queria falar é sobre essa questão que você comentou da sua tia, né, da religiosidade dela e como você lidou com isso, né? Porque é aquela coisa, eu acho que a fé, a religião, ela, independente, você ajuda o próximo, sabe? Você ajudar uma pessoa próxima sua, ajudar uma pessoa que você gosta, uma pessoa com quem você se importa, vem antes de qualquer religião, né? Não importa se a pessoa crê ou não crê, o que importa é você estar fazendo sua parte, né? É aquela velha história, né? Se uma avó sua
uma senhora que você respeita vem e fala fica com Deus, alguma coisa do tipo, muito dificilmente você não vai responder amém, né? Porque é uma coisa simples, né? Só você não quer dizer que você tem fé ou não, mas você não quer desagradar aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa vem de uma outra formação e ela tem aquilo como lei, né? Tem a religião como lei. E você respeita, porque uma coisa é ser humano, outra coisa é religião, né? Eu acho que você entende mais ou menos o que eu quero dizer, né? Com certeza, eu sempre respeitei, eu não sou uma pessoa totalmente herege que vai sair por aí. A questão dos símbolos lá, simbologia pra mim não significa nada, sabe? A fé de você não vai me incomodar, contanto que você não queira se dirigir a mim pela sua fé, entendeu? A pessoa não vai deixar de ser minha amiga porque ela faz parte da Umbanda, do islamismo, do catolicismo, sei lá, não é uma coisa que me afeta muito. Eu agradeço muito essas pessoas que rezaram por mim, porque eu sinto que elas fizeram... Elas não me deviam nada, sabe? Elas não precisavam ter feito aquilo, mas elas foram me visitar, elas rezaram por mim. Então isso foi algo que me deixou muito feliz, que me deixou vivo por um tempo. Mas depois de um tempo eu comecei a desacreditar disso por certas discordâncias que eu tinha com esse problema da depressão que eu tive, por exemplo. Eu não entendia o porquê que as pessoas falavam aquelas coisas pra mim e eu tava num estado de negação terrível. Me auto-sabotando, usando droga pra caramba e por aí vai, entendeu? Mas com certeza a religião, ela, principalmente a judaico-cristã, ela construiu uns pilares da sociedade que hoje em dia tem que ser concreto, sabe? Tem que fazer parte da nossa sociedade, sim. A religião tem que fazer parte da nossa vida, sim. Mas eu não sinto que eu necessariamente devo seguir nada, entendeu? Eu não sinto... Porque a questão não é eu negar mais a existência de nada cósmico nem celestial, a questão é que eu não consigo sentir nada, entendeu? E aí isso acaba influenciando, mas com relação ao desrespeito, a blasfêmia que eu falei, ou que eu tive com minha mãe, as simbologias e tudo mais, eu não vou me desculpar porque eu tava passando por um momento difícil, mas eu não vou ficar fazendo isso, sabe? Eu não vou sair por aí fazendo marcha contra o cristianismo nem nada do tipo, mas eu discordo totalmente do que eles falam pra mim, sabe? Outro ponto que eu queria voltar, que você já comentou, achei muito interessante até, é essa questão da mudança de concepção de vida depois do acidente, né? Você comentou sobre como você vê as amizades, como você encara as coisas da vida, né? Você chegou a comentar que você vê que as coisas podem acontecer do nada, tudo pode mudar de um minuto para o outro, né? E o que você acha, assim, que foram as principais mudanças, né, na sua vida, na sua perspectiva, né, da vida? Eu fiz o meu aniversário de 19 anos no hospital. Eu já falei isso, né? E foi um dos piores dias da minha vida, na minha opinião. Só que, assim, analisando por idade, eu ainda não sou eu sou um jovem adulto, sabe? Eu vou fazer 20 anos esse ano ainda. Eu tenho muitas... Eu quero ter o direito de poder mudar de opinião, tanto de ideologia como de religião e tudo mais. Então, o que eu pensava antes não pode mais ser usufruído pelo meu eu de hoje, sabe? Eu não consigo mais ter aquela mentalidade extremista, tanto ideologicamente como religiosamente, como minha filosofia de vida, entendeu? Então, o Victor do passado, o VG, o Vitão, o Victor Hunter, que é a conta na PSN... Adiciona lá, galera. Ele adiciona lá, Victor Hunter na PSN. Mas então, ou ele mudava totalmente, ou ele ficava sozinho. Porque aquela pessoa que existiu no passado, aquela pessoa que não se importava, que não existia empatia dentro dela, porque eu vou ser sincero, cara, eu nunca tive empatia por quase ninguém no mundo, no passado. Porque eu não sentia a dor de ninguém, eu não me importava em falar alguma coisa pra alguém e machucar ela, porque, era o que eu pensava. Eu não ia me importar em te xingar, eu não ia me importar em falar, isso é uma canalice do caramba, eu não vou mentir. Eu prefiro o meu eu de agora do que o meu eu do passado. Porque o meu eu do passado era ingênuo, ele acreditava que todo mundo que ele xingasse, que ele desrespeitasse, ia voltar pra ele um dia. Até que teve um dia que eu tive uma crise. Isso antes do acidente, eu tive uma puta crise de identidade, uma crise existencial. E eu falei, eu preciso me desculpar com todas essas pessoas. Liguei pra um maluco que não falava comigo há 2 anos, pra pessoa que nem sabia que eu existia mais. Pedir perdão, pedir desculpa eu não ia me importar deles me xingarem, deles revidarem o que aconteceu, mas
sabe o que aconteceu exatamente com todas as pessoas? Elas falaram, meu, eu te perdoo, não tem problema. Já é passado, já foi. E é isso que eu tenho, que eu sigo como filosofia hoje. O meu passado já foi, cara. Eu tenho que viver o agora. Eu tenho que viver enquanto eu tenho tempo, porque a gente sabe, é a minha concepção do mundo. E mesmo que eu entre em crises e crises, eu vou falar, meu, essa crise vai passar e eu vou continuar vivendo. Até o momento que eu parar de respirar, até o momento que eu parar de sentir, de falar. Eu quero falar agora porque eu consigo, sabe? Eu quero me expressar, eu quero pintar minhas unhas. Sei lá, eu pintei minhas unhas essa semana aí e foda-se. Porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho esse direito. Eu vivo numa sociedade que eu tenho essa liberdade. Isso, antigamente, ia ser totalmente... Se fosse o meu eu do passado, ele nunca faria isso. Porque ele sempre... Nossa, será que... É engraçado, é meio hipócrita, né? Porque eu ia falar assim... Eu ia ofender a pessoa, eu poderia ofender a pessoa, eu poderia falar um monte de coisa, mas no fundo eu ia ficar com um certo pesar de... O que será que ela pensou? Será que ela tá mal por isso? Ela vai voltar pra mim agora? Eu fiz isso muito com minha ex-namorada, aliás. E... Fiz isso com muitos dos meus, não sei se ex-amigos, acho que isso nem existe, na verdade, com pessoas que eram minhas amigas próximas de mim. E eu pretendo totalmente abdicar disso, abdicar daquela ideia de que eu era o soberano por estar no controle do que eu falava, e depois eu era o coitadinho vitimista, o perna quebrada que todo mundo deveria amar porque eu tava fudido, entendeu? Então é isso que eu não quero mais pra mim. Eu não quero preocupar mais as pessoas de forma desnecessária. Querer chamar atenção, ligando que tá com alguma coisa pra alguém falar comigo, sabe? Se eu quiser falar com você, eu vou te mandar mensagem. Se você quiser falar comigo, você pode falar comigo. Porque eu não vou abdicar mais das minhas amizades por conta dos meus pensamentos, sabe? Do que eu acredito que eu deva fazer agora ou não. Não, eu vou viver com você, sabe? Ah, você quer fazer tal coisa? Você quer sair e ir pra tal lugar? Eu nem gosto do lugar, mas eu vou, porque eu tô com você, eu tô com a minha amizade. Eu vou viver minha vida com você. Até o fim, sabe? Até você falar assim, não quero mais você perto de mim. Eu falei, tá bom, beleza, então chega. Eu não vou te xingar, não vou te ofender, não vou falar nada do tipo. Eu só simplesmente vou continuar vivendo sem ter em mente tendo em mente de que um dia eu vou morrer. Então, eu não posso ficar com aquela ideia de, vou ofender todo mundo, tô nem aí, isso não vai ter consequência no futuro. É basicamente isso que mudou em mim. Minha concepção o fato de hoje em dia, de toda essa catástrofe que vem acontecendo na nossa sociedade, é o fato de eu querer mudar, é o fato de eu querer ter o direito de mudar, é o fato de eu falar assim, de alguém chegar em mim, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, eu não sou nada. Apoio algumas ideias de esquerda, apoio algumas ideias de direita. E aí, eu sou o quê? Eu sou isentão? Não. Eu não sou isentão, cara. Eu simplesmente quero ter o direito de poder mudar de ideia se eu tiver feito merda, sabe? Porque a partir do momento que você adquire somente aquilo, você vai ter somente amizades. Só gosto de heavy metal. Eu só vou andar com pessoas que escutam heavy metal. Então eu não vou num show de sertanejo, porque eu não vou gostar. Eu só ando com pessoas da minha igreja, porque a minha igreja não permite andar com outras pessoas, eu só fico com pessoas da minha igreja, entendeu? Não é algo que eu me assemelho mais, eu não quero mais me tribalizar, eu não quero mais ter algum tipo de grupo. Eu já não tinha antes, mas agora eu tenho muito menos, entendeu? Eu não vou ninguém me representa, entendeu? Ninguém vai me representar, mas só eu posso me representar, entendeu? Eu acho que traz uma grande reflexão, né? Pelo menos pra mim, me fez pensar em muita coisa, né? Que às vezes eu insisto, né? Eu insisto em não gostar de algumas coisas sem motivo, né? Por exemplo. Uhum. E nós vivemos em tempos de muito extremismo, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Você só pode ser isso, você não pode ser um pouco dos dois. E logo em tempos que a gente tem acesso a tantas coisas diferentes, né? São tempos que a gente tem acesso a vários pontos de vista diferentes, várias religiões diferentes, de tudo, a gente tem várias possibilidades, né? E aí a gente tem caído cada vez mais no extremismo, né? De só poder ser uma coisa e não poder mudar daquilo. Eu acho que o que você tem dito é muito valioso nesse sentido, né? Que a gente talvez tenha que ser um pouco menos agressivo nos nossos posicionamentos, talvez tentar entender mais algumas coisas que a gente insiste em não compreender, né? Não que seja fácil, não é nem um pouco fácil, mas acredito que vale a pena se esforçar para tentar mudar isso. Com certeza, né? A priori é o que exatamente eu venho tentando seguir ultimamente. Eu não quero problematizar certas coisas, mas não quero
Se você quer falar sobre assuntos polêmicos, a gente fala, cara, mas eu vou me posicionar totalmente superficialmente com relação a isso, sabe? Eu não vou querer adentrar muito porque eu não vou ter a base intelectual necessária pra falar sobre isso, e muitas pessoas gostam de falar como se soubessem das coisas. Então, eu prefiro me abster. Eu falo, o que você acha disso? Eu não acho nada, eu acho que vocês devem resolver e eu devo viver minha vida, porque eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas é o direito democrático, não sei o que, mas, eu só quero viver minha vida. Vocês decidem aí. Se quer viver numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade capitalista, vai ter que fazer. Quer viver numa sociedade comunista, a gente vive numa sociedade comunista, vai. Eu vou seguir as ideias do que as pessoas querem. Eu não quero... É uma coisa que não sei se é Eduardo Marinho, né? Eu esqueci o nome de um filósofo de rua que eu tava assistindo esses dias. Ele fala que eu não quero sobreviver, sabe? Eu quero viver, mano. As pessoas, elas lutam muito pra sobreviver. Trabalha pra cacete, ganha dinheiro pra caramba pra ter aquilo, tudo bem. Mas chega num momento que ela não tá vivendo mais, ela tá sobrevivendo, sabe? Tá trabalhando pra sobreviver, tá estudando pra sobreviver. Mas eu quero viver, é um pensamento bem hippie, na verdade, bem liberal, assim, pá. Mas é o que eu penso, sabe? Quer discutir sobre aborto? A gente discute, mano, mas eu não vou... me posicionar a favor nem contra. Quer discutir sobre liberação das drogas? Aí é outros 500, né? Porque eu tenho certos vícios que eu até gostaria, né, de salientar aqui, mas tudo bem. Quer discutir sobre empoderamento, sobre feminismo? A gente discute, mas eu não vou me posicionar contra nem a favor. Eu vou escutar o que você quer falar e vou falar, porra, eu acho isso interessante. Mas não quer dizer que eu seja igual a você, entendeu? Porque eu não quero ser igual a ninguém, não quero ser seguidor de ninguém, não quero ficar citando filósofo, economista e falando, olha, segundo tal pessoa, isso aqui tá errado. Ué, e segundo você? O que você acha? Ué, segundo tal pessoa, o que você acha disso, entendeu? Acho que esse seu comentário foi incrível, assim, pra muitas coisas, né? Tem pequenos comentários que a gente faz, às vezes, na vida que tem um valor extremo, a gente não percebe. E a gente tá sempre querendo saber sobre tudo, né? O ponto central que você falou aí. E a gente não precisa saber sobre tudo, né? Não tem como a gente saber sobre tudo nessa vida. Mas ultimamente a gente tem tentado saber cada vez mais e a gente acaba sabendo cada vez menos, né? Porque a gente quer opinar nas coisas do outro e a gente sai do que a gente gosta, né? Muitas vezes pra isso, né? E, sei lá, eu gosto muito de matemática. Mas como tá todo mundo falando de política, eu paro de estudar minha matemática pra estudar um pouco de política pra poder argumentar nas redes sociais que eu sei, né? É totalmente desnecessário esse posicionamento. Não necessariamente você precisa se posicionar politicamente. Eu acho que as eleições de 2018 foram uma catástrofe total, meu. Pessoas, famílias brigando entre si. Como se o próximo presidente do Brasil fosse um deus. Não, mas esse aqui tá certo. Não, esse aqui tá certo. Então você é um fascista. Então você é um comunista. Então você é um petista. As pessoas deixavam de ser amigos porque simplesmente elas discordavam politicamente. E eu sempre achei isso uma coisa muito idiota, cara. Até numa época que eu paguei de conservadorzinho olavista, que eu, por sinal, acho totalmente engraçada essa fase. Mas, sinceramente, eu nunca vi isso como uma forma certa de se conviver. Eu conheci você na escola, certo? Foi no primeiro ano do ensino médio. Eu não sabia que você tinha uma certa ideologia. Eu não vou nem discutir sobre isso, aliás. Mas eu não sabia qual era a sua ideologia. Mas eu não ia chegar em você e falar, então, você é de esquerda ou de direita? Você é de esquerda? Então não vou falar com você mais não. Como assim? Porque a gente sempre foi amigo, cara. A gente sempre teve amizade, mesmo discordando pra caramba às vezes nas coisas. E sempre foi assim. A gente nunca brigou. A gente já conversou sobre isso uma vez, na verdade. A gente já brigou alguma vez sobre alguma coisa. Você falou, a gente brigou uma vez na Comic Con de 2018 sobre um negócio nada a ver. E depois a gente ficou de boa. Porque é assim que as coisas têm que ser, sabe? Brigar por ideologia. Nossa, eu vou defender ferrenhamente que Karl Marx é um assassino. Karl Marx já morreu faz anos. As ideias... E daí? Deixa as pessoas seguirem as ideias dele. Eu vou defender ferreamente que Ludwig von Mises falou do mercado, da propriedade privada, do livre mercado, e tá todo mundo errado com relação a isso. Tá, tudo bem, você pode defender, mas e o que você acha disso? Tipo, não, mas o Ludwig von Mises... Não, mas o que você acha disso? Eu acho que propriedade privada, livre mercado. Tá, mas o que você acha disso? A pessoa não consegue me explicar o porquê que ela acha. Ela sempre tem que citar alguém. Ela sempre tem que, não, eu sou seguidor de Mises. Instituto Mises Brasil, libertarianismo. Não, eu sou seguidor de Marx, porque
comunismo na veia, não sei, mas por quê? Por que você segue ele? O cara tá morto, deixa o cara morto lá, porra. Vive sua vida, caralho. Porra, que inferno, mano. As pessoas ficam brigando por causa de pessoas que já morreram. Um monte de velho barbudo chato que fica escrevendo coisa. Ah, mano, é chato isso. Porra, vive sua vida, mano. Negócio chato do caralho. É muito desnecessário ficar brigando por causa de ideologia, de religião, de sistema, velho. Ah, foda-se, tá ligado? Que puta, importantíssimo velho. Totalmente. Falou, né? Porque o que define a gente como ser humano é justamente as diferenças que a gente tem em relação ao outro, né? E ultimamente a gente tem convivido cada vez mais com aquilo que é igual, né? Como você bem citou, a gente sempre discordou sobre várias coisas, mas isso nunca foi impeditivo pra nossa amizade. Por mais que a gente não gostasse de algumas coisas em relação um ao outro, a gente gostava de coisas em comum também. E uma coisa não anulava a outra, né? A gente sempre vai gostar da mesma coisa que uma outra pessoa gosta e ao mesmo tempo não gostar de uma coisa que a outra pessoa não gosta. Gosta, no caso. Nunca vai ser 100%, né? Não adianta a gente fingir essa perfeição, né? Ainda bem. Imagine se todo mundo gostasse da mesma coisa. Não ia ter novidade no mercado, ia ser a mesma coisa chato, sempre. Né? Porque todo mundo gosta somente da mesma coisa. Se todo mundo gosta da cor azul, pra que tem as outras cores? Porque todo mundo gosta de azul, então pra que eu vou usar outras cores? Essa é a graça de viver. As pessoas são seres individuais. Mesmo que elas tenham similaridades, elas não deixam de serem seres únicos. Isso é um fato. A gente não pode julgar. Todo mundo é igual perante a lei, perante o sistema, mas fisicamente, de aparência social e tudo mais, as pessoas são diferentes. A gente não pode falar, não, mas todo mundo é igual, de carne. Todo mundo é um ser humano. O ser humano é igual. Isso é um fato. Mas as características sociais são diferentes. As características físicas, beleza, é uma coisa que cada um analisa da sua forma. O cara chega pra mim e fala que aquela garota é bonita. Ou a menina chega pra mim e fala que aquele cara é bonito. Eu discordo. A pessoa, nossa, mas fulano, ciclano e beltrano falaram que eles são. Do nada você vai começar a pensar que essa pessoa é bonita também somente porque todo mundo tá falando isso, tá ligado? É uma influência psicológica e social que é muito perigosa. É muito perigoso você chegar, nossa, todo mundo aquele, né? Eu não sei lá, ele é meio estranho, né? Mas se todo mundo tá votando, acho que vai dar certo dessa vez. Então vamos votar naquele cara ali. Entendeu? Eu tô mandando indiretinhas pro nosso governo, mas não tem problema não. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Vitor. Quem me viu, quem me vê agora. Virei petista. Agora eu sou petista aos olhos da minha família. É assim que funciona as coisas. Fica falando isso aí no podcast, a polícia vai bater na sua casa aí, ó. Já sou descendente de escravo, já sou meio moreno. Cabelo ruim. A polícia não gosta muito não, melhor nem comentar. Bom, Vitão, a gente já tá com 1h05 de gravação e eu queria saber se tem mais alguma coisa, mais especificamente assim, sobre o seu acidente, sobre tudo que você passou, que você gostaria de falar, gostaria de discutir. Assim, não tem limite de tempo, mas eu queria focar nisso pra gente garantir que não vai ficar faltando nada. Não, com certeza. O que eu tenho a dizer, basicamente, é... Cara, acidentes acontecem, mas a gente não fica esperando. Não fica esperando você se acidentar. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de morrer, tenho medo de quebrar a perna, quebrar o braço. Se você sente vontade de fazer alguma coisa, faça. Contanto que você não interfira nas liberdades individuais de outra pessoa, tudo bem, cara. Não tenha medo. Acidentes vão acontecer na sua vida. Alguns muito graves, alguns simples. Às vezes você derruba o seu celular. Meu Deus, derrubei o celular. Acidente. Isso é um acidente, entendeu? Mas uma coisa que eu tenho de mensagem para acrescentar também, que tem a ver com pode ter mais com relação a pessoas que têm problemas psicológicos e tudo mais, é o óbvio, sabe? Que elas não estão sozinhas, sabe? Elas não podem se sentir assim. Porque o mundo é muito grande, cara. São mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta azul e cheio de terra e poluição que a gente vive. Ela não pode se sentir sozinha. Eu sei que é difícil pensar dessa forma, mas eu me senti assim. Eu me senti acabado, mas eu me senti sozinho, sabe? Por uma grande parte desses meses que eu passei com depressão. Então eu espero que essas pessoas, elas primeiramente aprendam a se perdoar. Não se culpem pelo que elas estão passando. Tentem ficar mais próximos dos seus amigos, da sua família, e tentem conversar com eles. Se eles não entendem, procurem algum tipo de especialista.
sabe? Tem sempre alguém querendo falar sobre isso. Tem alguns telefones que eles podem ligar para perguntar sobre o... Eu quero que ela... Não, eu não vou desejar a força, seja forte, porque falavam isso para mim, eu não consegui ser forte, entendeu? Elas têm que se perdoar primeiro. Elas têm que ver o que elas estão fazendo errado, o que elas estão sentindo e abdicar de tudo isso. E tentar viver a vida até o fim, porque a vida é só uma, cara. Uma hora todo mundo vai morrer, então você não precisa adiar a sua estadia aqui, entendeu? É algo bem obscuro de se falar, mas é uma mensagem que eu queria deixar para esse final de podcast aí. E tome cuidado com caminhões de lixo de certas empresas aí, que eles são meio negligentes. É só isso. Melhor tomar cuidado com todos os caminhões de lixo. Né? Todos, mas de certas empresas começam com P e terminam com Ioneira também. Bom, eu queria ressaltar o que você falou, né, do número, né, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Também queria ressaltar de algumas redes sociais que tem algumas políticas contra o suicídio, né, de valorização da vida também, como o Instagram, que tem atuado bem nisso, né, apesar de eu não dar muito crédito a essas empresas privadas, né, que tentam fazer isso. Mas o que eu queria dizer também é que se você se sente diferente, desconfortável com a sua situação, se sente de alguma forma mal e você sabe que as coisas não estão bem, tente buscar um especialista. Eu sei que no Brasil a saúde não é das melhores no quesito de acesso, né? Nem sempre você vai ter um profissional competente ali para te auxiliar, mas na medida do possível tente buscar ajuda, tente um especialista ou então alguém que você confia. Claro que eu sempre digo para você não criar muita expectativa quanto às pessoas que você confia, né? Porque isso pode acabar criando um outro problema. Mas procure ajuda, né? E como o Vitão disse, muito importante, você não está sozinha e tem muitas pessoas com certeza que poderiam te ajudar nesse momento. Bom, eu não sou o melhor a falar disso, dado que eu nunca passei por uma situação parecida ou nunca tive um familiar em situação parecida, mas o Vitão pode falar por mim nesse sentido. É uma situação que tem duas vertentes, que podem ter dois fins, sabe? O fim mais trágico, o outro sentido é você tentar sair dessa, você mesmo que por meio de medicamentos, por meio de auxílio psicológico, conversas às vezes uma conversa é interessante, às vezes o silêncio é interessante também, não é algo que... Às vezes as pessoas elas acabam em depressão por causa da fama, por causa da quantidade de amigos que eles têm. Eles acabam entrando em depressão porque é tudo muito agitado. A sociedade ela é muito agitada, a tecnologia ela é muito, sabe, tudo bate e volta, pá, pum, pronto, já estamos aqui, já sei tudo o que vai acontecer. Por isso que a maioria das pessoas, 1/3, sei lá, da população tem depressão, uma pessoa a cada 3 tem depressão, se não me engano. Então... é uma coisa que cada pessoa, a depressão não é igual entre indivíduos. Então você tem que se apoiar nessas duas vertentes. O que você quer fazer? Não se oprimindo, se culpando, isso vai ser muito pior, porque não vai afetar só você, vai afetar as pessoas ao seu lado. Se você quer sair dessa, você consegue. Dá pra fazer isso, dá pra você buscar auxílio, dá pra você buscar apoio. Porque as pessoas estão aqui. O mundo, ele é bem perverso, sabe? Mas existem pessoas boas no mundo. Existem pessoas muito boas no mundo. E se você sente que você tem essa necessidade de mudar, de conseguir crescer e sair dessa e falar, eu tinha, agora eu não tenho mais porque é assim que eu penso. Que seja assim, então. Seja feita a sua vontade, entendeu? Eu acho que é isso. Bom, teria muito mais ainda pra falar, né? Mas... dado o tempo e também a seriedade do assunto, eu quero meio que encerrar por aqui e agradecer ao Vitão por esse depoimento, que imagino que não seja fácil ainda falar sobre isso, né? Talvez nunca seja fácil falar, mas a gente precisa falar mais sobre coisas desse tipo, né? E não me refiro tanto à questão física, mas mais à questão psicológica que a gente deixa passar por muitas vezes. Queria agradecer também a todos que escutaram e que também tenham pego alguma coisa dessa conversa, né? Tenho pegado alguma coisa importante, alguma mudança talvez, ou alguma reflexão. E é claro, o Vitão tá convidado a voltar aqui em breve, da próxima vez falando sobre uma coisa mais leve, né? Mais de boa, né? Mais descontraída, nem sempre a vida é todo esse sofrimento. Aliás, em geral, a gente nunca tá falando sobre coisa séria, né? Claro, a gente fala sobre coisa séria, mas na maior parte do tempo a gente tá falando alguma idiotice ou conversando sobre coisas assim leves, né?
Então fica já o convite para uma próxima vez, com um assunto mais leve, mais tranquilo pra gente dar risada, né? Com certeza. Vamos falar sobre a indústria dos games na próxima. Um assunto totalmente, sei lá, essa ideia. Mas enfim, é isso aí. Obrigado por quem ouviu também. Espero não ter ofendido ninguém, apesar de eu ter esse direito. E desculpa, sei lá, sinceramente, essa foi a minha opinião. Cada pessoa tem a sua, então eu estou disposto a lidar com as... E como eu já disse no começo desse podcast, qualquer pessoa que tenha passado por situação similar e que tenha uma perspectiva diferente também está convidada a vir aqui, a trocar uma ideia, né? Eu já deixei o contato no começo desse podcast. E todo mundo é bem-vindo aqui, né? Quero poder enxergar diferentes perspectivas. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. E o catálogo de conversas fica por aqui. Coisa linda, né? Alguma frase a dizer, Vitão? Bolsonaro neles, não? Aquelas pistolinhas lá que ele faz. Bom. Deve ser, essa é a minha frase, Bolsonaro neles. Antes de encerrar, gostaria de lembrar, o nosso e-mail é catalogogbc@gmail.com. Repetindo, catalogogbc@gmail.com.